Entrou. Cadê? Graças a Deus. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Nos dê um coração reverente diante do Senhor. Abençoa, Pai, grandemente as pessoas que estão conosco nesse momento, as que estão chegando, suas famílias, sua casa, o seu tudo. Nós oramos pedindo ao Senhor a tua bênção, a tua graça, Pai. A Escritura diz que a oração pode muito em seus efeitos. Tiago 5, meu Deus, verso 16. E crendo nisso, nós oramos agora. O Deus vem abençoar, vem edificar através da tua palavra, Senhor. Oh Deus, nós sabemos que a Escritura já é suficiente, inerrante, infalível. Oh Deus, mas aprove ao Senhor a querer, Senhor, a estabelecer que a mensagem chegue por intermédio do pregador, Senhor. Que as verdades das Escrituras passe pela humanidade do pregador até chegar às almas e corações, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, fale conosco essa noite. Dai-nos, Senhor, tanto nós que aqui estamos, como os que estão na recepção da mensagem, que haja reverência, que haja, meu Deus, reverência a tal ponto, a tal modo, Pai, como aquelas quando nós estamos no templo. Oh Deus, abençoa, abençoa mesmo. Nós te suplicamos, pedimos pela live desta noite, que o Senhor, meu Deus, seja bondoso, a manifestação da tua bondade, porque o bondoso o Senhor já o é. Intrinsecamente, meu Deus, atributariamente o Senhor já é bondoso, mas que a gente veja a manifestação da tua bondade, Pai, na vida e na família de cada um de nós, ó Pai. Oramos a Ti, oramos pelo Brasil, continuamos orando por esta nação. Toma os nossos governantes, ó Pai, o judiciário, legislativo, executivo, que o Senhor os visite com a tua bondade também, ó Pai. Fazendo, meu Deus, trazendo a harmonia necessária numa democracia, para que o povo lá na ponta experimente os benefícios, ó Pai, de um governo, Senhor, que se preocupa com o da ponta, com o mais pobre, o mais necessitado, o mais desvalido. E quando eu falo governo, Senhor, eu falo da democracia, dos três poderes, ó Pai. O Senhor os abençoe, os guarde, os dirija. E, Senhor, como o Senhor nos convoca em Romanos 13, para orar pelas autoridades, nós por eles oramos. Ó Pai, mas de igual modo, oramos pelo irmão, pela irmã que está lá na sua casa, lá no seu lar, na sala, no sofá, no quarto, no veículo, e que também, Senhor, estão sintonizados conosco, meu Pai, e que em nome de Jesus a tua bênção os visite de igual modo. Oramos e oramos nos méritos de Cristo. Amém. E graças a Deus. Pergunta como tá a imagem na tela das pessoas, tá ok? Pessoal, a imagem está tudo ok aí, direitinho. Nós deitamos o celular pelo segundo domingo, né? Esperamos que esteja direitinho aí a imagem, né? Na horizontal. Tá certo? Qualquer coisa vocês dão um toque. Dá um toque aí, nós temos o auxílio da Ruth, né? Aqui nos bastidores. Quem tem o zap dela aí, puder mandar informação, ela vai acompanhando em tempo real para nos ajudar, tá bom? Alguns avisos para nós, nos sintonizarmos aí, ficarmos afiados, né? Louvar a Deus. Hoje nós tivemos a programação da Elisa, né? A charreata, a mistura de chá com carreata. Então louvamos a Deus as pessoas que ali estavam e por ter acontecido, né?
Pedimos oração que continuemos orando pelas grávidas e pelos bebês recém-nascidos. Você sentir alguma mudançazinha na dicção, é que eu tô com uns aparelhos aqui, né, na boca. Peço que continue orando por mim lá nas etapas do dentista, não está sendo fácil, mas vamos tocando o barco. Então, quem não sabe, né, a Jéssica do Rafael, a netinha da Elisete, nasceu, linda demais a Rafaela, né? Nasceu, graças a Deus. Nós louvamos a Deus e felicitamos a família de Elisete, né? Por mais essa dádiva, além de estar orando, de ter participado de algumas coisas, nós fomos lá no antes e no pós, né? Parto, já eu com a vovó Elisete, presbítero Edson, e louvamos a Deus e felicitamos a família. Também o Vicente, hoje eu tive o prazer de conhecer o Vicente, a Laiane, o sobrinhozinho do nosso presbítero Wesley. Nós acompanhamos toda a gestação e hoje teve o nascimento, e nós, por uma questão de prematuridade, não pudemos vê-lo, né? Mas hoje tivemos essa oportunidade, né? de conhecer o Vicente. Continuam nossas orações, né? Nossa irmã Joelma, nossa irmã Luciana, nossa irmã Vanessa e agora a Dani, né? Estamos orando, Dani e Felipe, estamos orando por vocês. E claro, queremos vocês nos bate-papo de casal para receber algumas instruções sobre criação de filhos, né? E a gente entende que não nós, mas a palavra de Deus tem a vos ensinar. Então, queremos transmitir a palavra de Deus. Claro que as experiências de outros pais também ajudam, mas o ensino superior é o ensino da palavra de Deus, amém? Não é o ensino pastor Bill, é o ensino da palavra do Senhor. Também, amados, hoje foi mais um dia de entrega de cesta, terminou agorinha. Quero agradecer o Henrique e a Graziele que se dispôs aí hoje também, né? Como é bom ver uma jovem senhora se dispondo também a estar nesse trabalho. Isso é muito bom para o reino de Deus, né? Presbítero Edson, a irmã Graziele e o Henrique estiveram nas distribuição de cestas hoje. A gente louva a Deus pela vida de vocês, tá bom? Vou entrar na live, mas antes eu queria liberar uma palavra do meu coração, não é? Uma explicação de texto bíblico, em felicitação ao jovem presbiteriano. Hoje, dia do jovem presbiteriano, é comum na nossa igreja, terceira igreja presbiteriana do Recanto, nós fazemos aquele culto alusivo, não é? Quantas vezes a irmã Lúcia, a irmã Elisete, a irmã Vanira, né, não se mobilizaram para dar uma lembrancinha para os jovens no dia, né? Nós temos comes e bebes, cultos que a gente fazia, culto alusivo ao dia do jovem presbiteriano. Hoje, infelizmente, nós não estamos podendo fazer essa realização. Então aqui, a minha palavra para você, jovem presbiteriano, e essa fase da vida de tanto vigor, o apóstolo João, usado pelo Espírito Santo, ele escreveu dizendo: jovens, Deus dizendo, eu vos escolhi porque sois fortes. De fato, o jovem tem um vigor que nenhuma outra faixa etária da vida tem. Que você, jovem, use sua força para o serviço do Senhor, para a glorificação do nome do Senhor, tá bom? Então nós queremos felicitar ao jovem presbiteriano. Sinta-se abraçado pelo conselho da terceira igreja, em nome dos presbíteros. Sinta-se abraçado pelo oficialato da terceira igreja, em nome dos diáconos. Sinta-se abraçado pela igreja, pela terceira igreja, em nome das demais sociedades, né? A SAF, o PH, o UCP, bate-papo de casais. Nós felicitamos a você, jovem, o nosso feliz dia do jovem presbiteriano. Que Deus lhe ilumine, lhe abençoe. A nação brasileira está carente, necessitada de jovens crentes e compromissados com a palavra de Deus. Então que haja em você esse compromisso com a palavra do Senhor, em ser uma testemunha, como diz Atos 1:8, não é, do Evangelho do Senhor Jesus. Nossa nação está precisando de jovens de testemunho para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe. Use sua juventude, suas forças para trabalhar na obra de Deus, no reino de Deus e para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe muito nesse dia do jovem presbiteriano.
Mas hoje eu queria compartilhar uma palavra, e nós estamos dentro dessa mesma temática do coronavírus, né? Sobre coisas proveitosas. A Bíblia fala sobre isso, tem essa expressão na Bíblia das coisas proveitosas. E basicamente Atos 20:20 fala lá sobre coisas proveitosas. E aprove a nós hoje trazer uma explicação sobre o que são as coisas proveitosas de Atos 20:20. Porque, por outro lado, nós temos uma filosofia, e filosofia também é uma doutrina, porque é um ensino, né? É um estilo de vida. Nós temos uma filosofia chamada hedonismo, né? E temos uma filosofia chamada niilismo. Então, as coisas proveitosas que a Bíblia ensina, a doutrina das coisas proveitosas, ela vai confrontar, vai ser notética, né, de noiado, notético, de tete, parte frontal. Então, as coisas proveitosas da Bíblia, a doutrina das coisas proveitosas, vai ser notética, vai confrontar com o niilismo e com, não é, o hedonismo, que são duas filosofias opostas, né, mas que deságua na mesma coisa, né, contra as coisas espirituais. São coisas, essas duas filosofias, elas estão embasadas na pedagogia, na paideia, né? A palavra pedagogia, ela vem do grego paidagogia, que tem o seu infinitivo. Quem é professor sabe de uma palavra no infinitivo, né? Pedreira é um derivado. Então, qual é o infinitivo de pedreira? Pedra. Então, o infinitivo de pedagogia no grego, que é paidagogia, é paidos, que significa criança, né? Então, gia, ensino, paidagogia, ensino para criança. Aí nós temos aí que a gente chama de neologismo, né? Logismo, lógica, logo, palavra, logo, né? Palavra, e neo, novo, nova palavra. Neologismo é isso, né? Que é muito usado aí no meio comum secular. O neologismo. Neologismo nada é do que a nova palavra, as novas palavras. Então, no neologismo, a paidagogia se transformou em pedagogia. E essas duas filosofias, o niilismo, né, e o hedonismo, vão corroborar, vão beber lá. E a doutrina das coisas proveitosas vai confrontar. Porque para o niilismo não existe coisa proveitosa. Não existe. Vá abrindo sua Bíblia aí, Atos capítulo 20. Para o niilismo não existe coisa proveitosa, porque a palavra o niilismo, né, que é um sistema, todos os ismos levam para sistema, e ele bebe no nili, e nili significa nada. Então, a filosofia do niilismo vai dizer que tudo vai dar em nada e nada é nada. Isso é o niilismo, é nisso que a filosofia do niilismo bebe. Então o niilismo vai dizer o seguinte: não compensa você se privar de algumas coisas na vida, porque no fim vai dar em nada. Então você tem uma ideia onde mora o perigo do niilismo, né? E pastor, e onde é que o hedonismo é perigoso também? É porque o hedonismo, ele já é o prazer pelo prazer. Então ele já diz que você deve entregar o seu corpo, você deve se prostituir o máximo que puder, aproveitar dessa vida, beber, farrear, não é? Porque a vida é o prazer pelo prazer, você faz as coisas por prazer. Isso é a filosofia do hedonismo, que você deve fazer tudo por prazer. No hedonismo não há princípios nem regras, o que vale é a felicidade. Então você já viu aí que essa é a filosofia das novelas, né? Toda novela ela prega hedonismo, né? Assim, tô falando na sua maioria, nem tudo é tudo, né? Na sua maioria, a cosmovisão, a visão de mundo das novelas, no geral, é ser feliz, né? Então, o prazer pelo prazer, você faz tudo pelo prazer. E isso não bate com o ensino bíblico, porque o ensino bíblico vai trabalhar com princípios, né? Os princípios regem o comportamento. E isso aí é ensino da palavra de Deus. Então, na Bíblia tem a doutrina das coisas proveitosas. Por isso que o pastor está fazendo essa introdução, senão vai confundir com o hedonismo, né?
Ah não, então a Bíblia fala para aproveitar tudo, as coisas proveitosas. Então por isso que é importante essa introdução sobre o niilismo, nada, né? Tudo vai dar em nada. E sobre o hedonismo, olha, o que importa é ser feliz. Não é esse o ensino bíblico, não é? A vida não é a vida bíblica, não é aquele filme A Procura da Felicidade. Aliás, eu tenho uma crítica àquele filme, que a felicidade é encontrada quando o dinheiro é encontrado. O rapaz vive lá com a lâmpada brigando, no dia que consegue botar a lâmpada da máquina que pega em muito dinheiro, então o filme diz que chegou ao ápice. Então, o ensino do filme erra em achar que a felicidade, né, você encontrou o dinheiro, você encontrou a felicidade. Também, claro, nós não podemos descartar, a Bíblia diz que o dinheiro atende a tudo. Então o dinheiro tem uma grande parcela, uma grande importância, né? O dinheiro é muito importante na vida, o dinheiro, mas ele não é a felicidade em si. Espero que você esteja compreendendo, não é? Eu já falei aqui sobre o erro do voto de pobreza de São Francisco. Não vou entrar nisso hoje. Só para explicar então o niilismo, a doutrina das coisas proveitosas na Bíblia e o hedonismo. Vamos pegar os três, já expliquei dois. Nós vamos propriamente entrar agora no texto bíblico da palavra do Senhor, Atos capítulo 20. Talvez você já viu sermões aí em Atos 20 sobre Eutico, sobre, não é, a questão que eu gosto muito do versículo 35. É uma pena pregar em Atos 20, como hoje eu não ir lá no versículo 35, não vou hoje. Eu amo, para mim, é o versículo maravilhoso de Atos capítulo 20, é o versículo 35. Não é o caso de hoje. Hoje eu quero ir com os irmãos do versículo 15. Você está com a Bíblia aberta. Atos capítulo 20, do versículo 15 até o versículo 20. Se eu chegar no versículo 20, a gente conseguiu essa noite. Vamos orar? A nossa preocupação desde o início das lives, você lembra, foi a de, enquanto eu estou aqui, e você aí, que haja a mesma reverência quando nós estamos lá no culto público, né, no templo, cultuando a Deus. Que haja essa mesma reverência no seu coração nesse momento. Amém? Deus amado em Cristo Jesus, aplica o texto lido nos nossos corações, Senhor. Ó Deus, que agora, Senhor, pelo uso da tua bondade, dos dons e da tua graça, a gente tem esse tempo de edificação na palavra. Tira, meu Pai, qualquer coisa que queira furtar, e queira, meu Deus, desviar a atenção à tua palavra. E permita, Senhor, que o pregador seja usado pelo teu Espírito, Senhor, com uma ideia fixa, que a Bíblia já é suficiente, já é inerrante, já é infalível. Que nós não precisamos, Senhor, que o pregador tente apresentar suas ideias. Que, meu Deus, haja sim uma explicação da palavra, uma exposição bíblica. Porque aí sim, Senhor, o Senhor tem compromisso com a tua palavra. Aliás, as Escrituras diz que passarás os céus e a terra, porém as palavras do Senhor não passarão. Lá a expressão é minhas palavras. Ó Deus, então, em nome de Jesus, se apiede de nós, que vamos enfrentar mais uma semana de atividade. O teu servo, a tua serva, que amanhã, Senhor, tem que voltar para a rotina. Ó Deus, digna-te em nos abençoar com a tua palavra. Oramos e oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Atos capítulo 20, verso 15, irmãos. Lá diz assim: dali, navegando, no dia seguinte passamos defronte de Quios, no dia imediato tocamos em Samos, e um dia depois, né, chegamos a Mileto. Por que eu trouxe esse versículo 15, que fala dessa passagem de várias cidades, né? Se você olhar, todas essas cidades, elas são de transporte fluvial, ou seja, por meio de barcos. E Paulo está na sua chamada terceira viagem missionária, não é? Um personagem central para você entender o texto hoje é o apóstolo Paulo, apesar que o autor hoje é outro, né? É Lucas. Nós estamos no livro de Atos, e Atos dos Apóstolos, ele lhe situando no texto, é um livro escrito por Dr. Lucas. Doutor porque ele era médico, formado em medicina. Ele era um médico pessoal de Paulo. Essa, inclusive, é a prova interna de que Lucas é o autor do livro, né?
É quando ele diz lá que estava na companhia de Paulo, escreveu tal. E a prova externa mais provável que a gente tem, mais forte, né? Entre outras, não é a única, é um homem chamado Eusébio de Cesareia. Viveu em 385 ali antes de Cristo, da era cristã, né? Morreu nessa época. Então, Eusébio, ele tem muitos relatos, né? São livros que não estão na Bíblia, não é? Mas muitos relatos escritos de Eusébio de Cesareia, aonde ele fala do apóstolo João. No domingo passado eu falei aqui numa live sobre a importância dos pais da igreja, né? Quem são os pais da igreja? São aqueles homens de Deus que receberam o cajado dos apóstolos, mas que eles comeram arroz e feijão com os apóstolos. É o caso de Policarpo. Aí os apóstolos morreram e esses homens tocaram a igreja, né, do Senhor para frente. Como eles estão ali perto dos apóstolos, né, e começa a era fora dos textos bíblicos, são chamados de pais da igreja. Então, Eusébio está nesse contexto, e ele é uma das provas externas fortes de que o autor do livro de Atos é Lucas, né? E Lucas, amados, ele vai escrever, aí entra agora a parte histórica também, Atos provavelmente foi escrito no ano 53 da era cristã. Houve um burburinho na época da compilação bíblica se Atos não teria sido escrito depois, lá para 60, mas aí, como o próprio nome do livro diz, né, é Atos. Um vão chamar de Atos do Espírito Santo, outros de Atos dos Apóstolos, outro nome é dado todos os Atos dos Apóstolos, outros vão chamar Atos da Igreja, ganha esses nomes, né? Mas tudo são atos, ações. E aí ficava impossível, por isso que a gente caminha nessa linha da RA, Revista Atualizada, e da NVI, Nova Versão Internacional, de que o autor é Lucas, porque como Lucas está narrando os Atos dos Apóstolos, e Paulo vai morrer em 54, não é? Ficaria inviável, perdão, em 64, né? Ficaria inviável Lucas não citar, volta aí 63 Atos, né? Lucas não citar a morte de Paulo, ficava assim inviável. Como ele citou a de Estevão, você sabe que está lá em Atos capítulo 6. Então, é a prova muito forte mesmo que esse livro tenha sido escrito no ano 63, não 53, 63 da era cristã, tá bom? Porque ele não narra fatos posteriores, tá bom? Então, para lhe situar, nós estamos no ano 63 da era cristã, você pode voltar aí até 3 anos, ainda cabe, e Paulo, ele está na 3ª viagem missionária, ele plantou a igreja de Éfeso, porque o nosso texto é com respeito à igreja de Éfeso. Ele passou 3 anos ali para plantar essa igreja. Nesse meio tempo aconteceu muita coisa. Se você ver os relatos do texto, você vai perceber isso, não é? E aqui no versículo 15, esse citar de várias cidades, que foi objeto da minha introdução, por que cita a cidade de Quios, a cidade de Samos, a cidade de Mileto? Porque ele estava numa viagem missionária, né? Na 3ª viagem missionária. Então, por isso, tá bom? Entendeu o verso 15? Pode passar, por favor? Verso 16 diz assim: porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso. Então ele passou naquelas cidades, Samos, Quios e Mileto, porque ele não queria aportar. O que é aportar? Que o barco parasse e ele descesse na cidade de Éfeso. Ele não queria aportar lá na cidade de Éfeso, cidade que ele passou 3 anos plantando a igreja. Então ele para em Mileto, a última cidade do nosso texto bíblico, né? E aí olha o que diz aqui, né? Porque Paulo estava determinado não aportar em Éfeso, aí diz assim, não querendo demorar na Ásia, ele passou, né, de cidade em cidade aí, não queria demorar ali na Ásia, porque ele tinha um desejo. Aí o versículo 16 expressa esse desejo, diz assim: porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Você já viu aí que Pentecostes não é a descida do Espírito Santo, né? O Espírito Santo desceu no Pentecostes, mas Pentecostes é uma festa anterior, inclusive, do Velho Testamento, tá bom? Então, estava próxima à festa de Pentecostes.
E Paulo disse assim, não, eu quero passar essa festa judaica lá em Jerusalém. Ele botou isso no coração, tá certo? Então ele passa em Quíos Samos para Mileto, porque ele não queria entrar na cidade de Éfeso. Ele estava na terceira viagem missionária, ele tinha plantado a igreja de Éfeso, mas ele tinha uma palavra de Deus para a cidade de Éfeso, para a igreja de Éfeso. E aí você deve estar dizendo assim, mas pastor, o senhor disse que não ia tentar não conjecturar e está dizendo que o apóstolo tinha uma palavra de Deus. Sim, porque Paulo está sob a pena da inspiração. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, está aqui, né? Então, eu posso dizer que Paulo tinha uma palavra de Deus para a igreja de Éfeso, porque essa palavra está registrada. Inclusive, é essa palavra que eu estou pregando essa noite. Então, era uma palavra de Deus que estava só no coração do apóstolo Paulo, e graças a Deus que ele parou em Mileto e escreveu. Por quê? E Lucas escreveu, porque daí agora nós temos a palavra escrita. Se ficar só no coração de Paulo, talvez eu e você não tivesse acesso. Então, Paulo para em Mileto, tem uma palavra de Deus para a igreja de Éfeso, e é aí que vai entrar para nós, né? Nós vamos pegar essa palavra que o Espírito Santo usou Paulo para a igreja de Éfeso e a pegar o princípio dela para nós. Amém, meu irmão? Pode passar, por favor, vamos lá. Então ele diz assim, ó, de Mileto, quer dizer, eu disse que ele tinha aportado em Mileto, ele não queria aportar em Éfeso. De Mileto, ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Perceba então esse modelo de governo da igreja presbiteriana, né, acontecendo aqui em Atos. Então, não foi a igreja presbiteriana que inventou, o nome presbiteriana vem daí, né, de presbíteros. A igreja presbiteriana não inventou presbítero, o presbítero está na Bíblia. E Paulo, ele chega na cidade de Mileto e ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. Olha, diga aos presbíteros para vir até aqui. O sistema de governo de Paulino era presbiteriano, né? Os presbíteros, então o conselho de presbíteros. E ele manda chamar os presbíteros, tá assim mesmo, tá, irmão? Na sua Bíblia aí, vai estar no plural mesmo, presbíteros, porque era assim mesmo, era mais de um. Aí eu já dei um ensino sobre isso, falando lá no livro de Tito, né, de 1 Timóteo. Em Tito fica forte, lá no verso 5, se não me salvo engano, ele fala forte, ele diz assim, olha, você passando lá na ilha de Creta, Paulo mandando Tito lá, você constitua presbíteros e diáconos na igreja, né? Então, é isso que Paulo está fazendo aqui em Mileto. Olha, chama os presbíteros de Éfeso, manda chamá-los para cá. E aí Paulo faz isso. E diz assim, quando se encontraram, quer dizer, já dá a ideia para nós, a informação de que eles atenderam, né, ao apelo do presbítero docente, né? Paulo é um presbítero docente, como pastor Bill, né? Ele tem atos privativos. O Paulo, ele podia batizar, celebrar ceia, os outros não. Então, Paulo é um presbítero docente, mandou chamar os presbíteros regentes. São aqueles que decidiam, que tocavam a igreja, né, que auxiliava Paulo nas igrejas. Então, vem aí os presbíteros regentes. Eles vieram, diz o verso 18. E quando se encontraram com ele, então eles vieram até Mileto. Aí Paulo se dirige a ele, disse-lhes. Aí Paulo vai se dirigir aos presbíteros, e aí, graças a Deus que foi registrado, serve para nós também. O que Paulo diz, pastor, para os presbíteros lá na cidade de Mileto? Esses presbíteros são da cidade de Éfeso e estão ali para receber a palavra do Senhor. Paulo diz assim, começa assim, ó. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Paulo vai chamar aí os presbíteros a fazer uma recapitulação, não é? Uma retrospectiva de como ele se comportou. Não é? Paulo diz isso para eles ali. Não é? Verso 19 diz assim, ó, servindo ao Senhor com toda a humildade. Irmãos, aqui já tem um ensino grande para nós. Paulo quer deixar claro que o tempo os 3 anos que ele passou em Éfeso com esses presbíteros, ele estava servindo ao Senhor, servindo a Deus.
Isso já traz uma mensagem para o nosso coração hoje, que a gente deve tomar cuidado para não servir a denominação, não servir a nós mesmos, não servir, não é, a circunstância. Mas Paulo deixa claro, meu irmão que está me ouvindo essa noite, olha, eu estava servindo ao Senhor. Com toda humildade eu estava servindo a Deus. Não é? A palavra Senhor é Kyrios, que dá a ideia de alguém que tinha escravo. A ideia do grego é essa. Então ele diz, olha, eu estava servindo ao Senhor. Não estava servindo a mim mesmo, não estava tirando proveito do rebanho, não estava servindo a homens, não estava servindo a minhas ideologias, não, eu estava servindo ao Senhor. Palavra de Deus para nós, né, irmãos? Ele diz assim, importante também depois da vírgula, né? Ele vai dizer a maneira que ele estava servindo a Deus ali em Éfeso esses 3 anos. Primeira coisa que ele diz, com lágrimas. E aí, irmão, já nos ajuda a lançar por terra a doutrina do triunfalismo, né? Essa ideia de que aceitou Jesus vai ser só glória, não está presente na vida do apóstolo Paulo. Ele faz questão de dizer que passou 3 anos servindo ali em Éfeso com lágrimas, né? Ninguém, irmão, lágrimas aqui não é sinônimo de pulo de alegria. Então ele serviu com lágrimas. Pastor, por que o senhor disse que não é lágrimas porque a pessoa chora de alegria também. Tem tanta alegria que chora. Porque a palavra seguinte é provações. Ele está aí na sua Bíblia. Com humildade, lágrimas e provações. Então não é lágrima de alegria não. Não adianta tentar enrolar o texto. Né? O pastor não pode tentar inventar aqui não. Então ele serviu o Senhor com lágrimas e provações. E a palavra seguinte depois de provações vai ser ciladas dos judeus. Fecha, né? Contra o triunfalismo. Servir a Deus, meus irmãos, nem todos os dias vão ser glória. É isso que tem que ficar claro. Claro que ninguém também vai viver em tribulação. Não tem essa promessa na Bíblia. A Bíblia diz assim, no mundo passareis por aflições. Não é vivereis em aflições. É mostrando essa instabilidade da vida humana, né? Que tem dia que a coisa está melhor, tem dia que não está tão melhor. Então é isso que o apóstolo está dizendo aqui. Mas não dá para dizer que é só glória, não é? Que isso fique claro para nós. O serviço cristão não é só glória. Tem momentos mais alegres, momentos menos alegres. É pacífico. Isso é a doutrina bíblica que eu estou passando para você, né? Como eu estive no meio de vocês, servindo ao Senhor, não a mim, com humildade, lágrimas e provações. Ele diz assim, ó, e pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Olha aí, irmão, como é que um homem crente, olha de quem que eu estou falando, do apóstolo Paulo. Um homem que orava como o apóstolo Paulo, misericórdia. Mas mesmo assim, enfrentou ciladas. Olha só, irmão, enfrentou ciladas, não é? Ali em Éfeso, e ele está fazendo um relato. Aí o verso 20, que é o ápice, né? Eu disse ia do 15 ao 20, se eu chegasse no 20 estava bom. Olha só o verso 20, ele diz assim, ó, jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa. Olha, esse tempo que eu passei com vocês aí, eu jamais deixei de anunciar as coisas proveitosas para vocês. E aí eu fiz a introdução falando sobre hedonismo e linismo, né? Não vão pensar aí que coisa proveitosa são só coisas que trazem prazer. Não é isso. E aí a explicação dessa noite. O que são as coisas proveitosas de Atos 20 e 20? Aí é obrigado a gente passar um pouco para explicar, né? Outros versículos do mesmo texto. Rapidão, tá bom? Se você ver Atos capítulo 20, verso 21, que é o versículo seguinte aí, ele diz assim, ó, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no verso 20 ele diz assim, anunciando coisas proveitosas. No verso 21 ele diz testificando. E aí no verso 21 fica mais claro o que ele estava testificando, né? Ele estava testificando o quê? O arrependimento para com Deus, né? Por intermédio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Se a gente for mais um pouquinho à frente, no verso 24, você está de Bíblia aí, ela vai aparecer a palavra testemunhar. Então, verso 21, testificando, verso 20, que é o nosso ápice, né? Não deixando de anunciar para vocês as coisas proveitosas. No verso 24, testemunhar. Ele diz assim, ó, contanto que me complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus de testemunhar. Testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. Mais um. Se a gente pular para o verso 25, diz assim, ó, em cujo meio passei pregando. Olha só, testificar, testemunhando, anunciando. E agora no verso 25, pregando. Pregando o quê? O resto do verso 25, o reino de Deus. Mais um. Então, Atos 27, para a gente terminar, o verso 27 de Atos 20, diz assim, ó, porque jamais deixei de vos anunciar. Olha aí, anunciar. O verbo anunciar. Anunciar o que, pastor? Qual é o restante do versículo? Todo desígnio de Deus. Então, o que são as coisas proveitosas de Atos capítulo 20, que é o teminha da mensagem da noite, meu irmão? O que é proveitoso? No escopo do Espírito Santo passando para Paulo, para a gente refletir sobre isso em plena pandemia do coronavírus, não é? É que nós vamos ter oportunidade com pessoas do trabalho, com amigos de trabalho, de faculdade, de bairro, vizinhos, as pessoas que nós tivemos contato. Nós temos essa consciência, amados, de pastor Bill está trazendo essa mensagem para o seu coração essa noite. O que são as coisas proveitosas? E essa série de textos que eu mostrei para você, se você olhar o 21, 23, 25, 27, é as boas novas do Evangelho. É compartilhar com as pessoas as coisas do reino de Deus. Isso são as coisas proveitosas de Atos capítulo 20, verso 20. Que Paulo fez questão de dizer o seguinte, olha, eu não deixei de anunciar para vocês essas coisas. Essas são as coisas proveitosas. Porque elas têm proveito. Por que, pastor, que ele usou essa expressão? Porque elas têm proveito eterno. A ideia do Espírito Santo usando Paulo aqui, irmãos, é que tudo aquilo que não tem valores eternos, elas não devem nem ser consideradas proveitosas. É aí que nós entendemos quando o Senhor Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, a quem nós devemos cada dia mais se parecer, ele disse assim, olha, não ajunteis para vós outro tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Mas ajuntai para vós outro tesouro no céu. A ideia de ajuntar, claro, ali é não põe o coração de vocês nisso. Não é? Eu falei com os casais, foi uma das últimas nossas palestras, né? Aquele que compra como se não comprasse. Aquele que casa como se não se casasse. Aquele que adquire como se nada possuísse. Porque nós sabemos o que são as coisas proveitosas. E se você não sabia, está sabendo hoje. O que são as coisas proveitosas de Atos 20, 20. São aquelas coisas que elas têm um valor eterno. Um valor posterior à vida. Você está conseguindo me entender, meu irmão? E são essas coisas que Paulo passou 3 anos em Éfeso e fez questão de anunciar todos os dias. Inclusive, ele vai, o restante do versículo vai fazer menção de um ambiente público, de multidão, como de casa em casa. Tá bom? Então, amados, essas são as coisas proveitosas de Atos 20, 20. São as coisas que você vai transmitir para as pessoas, que você vai ensinar para as pessoas. E essas coisas têm valores eternos. Eu fui claro com você? E é aí que nós devemos gastar o nosso tempo e a nossa vida. É transmitindo para as pessoas as coisas que têm valores eternos. E essas serão coisas proveitosas para essas pessoas. Vou só ler para você como nessa pandemia nós devemos vigiar nossas palavras, e a Bíblia nos orienta lá em Efésios 4, 29. Olha o que diz Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E eu sei que talvez você já ouviu pregação nesse texto, que ensinaram assim, olha, palavra torpe é palavrão. Sabia que não é?
Não, a palavra torpe é de torpecido. O que é uma coisa torpecida? É uma coisa interrompida, tampada. Então o que é uma palavra torpe? É tudo aquilo que interrompe, que não progride, que não vai para frente, que não deixa avançar. Claro que palavrão é palavra torpe, até porque não avança em nada. Mas palavra torpe também é quando você tem uma oportunidade de levar uma palavra de Deus para o coração de alguém e não leva. Pegou? Pegou a visão? Quando as minhas palavras são balelas o tempo todo, são, não é? Perca de tempo, vamos dizer assim. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não falei com vocês para perder tempo. Irmãos, nós estamos numa época que nós não podemos perder tempo com as nossas palavras. E aí o restante de Efésios 2:29 é o seguinte, 4:29 é assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas ele diz assim: e sim, unicamente. Você sabe o que é unicamente? De único, né? Só devia ser. Mas unicamente, e sim, unicamente, aquela que for boa para a edificação. Olha aí. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A nossa palavra, nessa época de pandemia, deve ser uma palavra que transmite graça aos nossos ouvintes. Deve ser uma palavra que edifique. Se for uma palavra que transmite graça, se for uma palavra que edifica, essa palavra é uma palavra proveitosa. E aí ele vai fechar dizendo em que ambiente, não é? Ele diz, ó: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar, né? A ideia de não apenas falar, mas ensinar. Aí ele vai dizer assim, ó: publicamente e também de casa em casa. Paulo está dizendo que essa palavra, esse ensino, essas coisas proveitosas, ele transmitia publicamente, ou seja, em grandes aglomerações ou em públicos, não é? Que ultrapassasse uma casa. E ele diz, mas também de casa em casa. Amém, meu irmão? Que você possa, em nome de Jesus, vigiar para que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Os dias são maus, a população mundial precisa de pessoas que tenham uma palavra que edifique, de pessoas que tenham uma palavra que transmita graça. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente aquela que edifique e transmita graça aos que ouvem. Então, as coisas proveitosas de Atos 20:20, que são essas coisas? Essas coisas são o anúncio daquilo que pode ter valor eterno, que vai ter aproveitamento pós essa vida terrena. Vai ter aproveitamento depois dessa vida terrena. Essas são as coisas proveitosas. Essas coisas foram suplantadas no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Quando rodou a chavinha, nos deu uma nova vida, um novo nascimento, nos fez vivo em Cristo Jesus. A partir dali, nós passamos a ter essas coisas proveitosas colocadas pelo Espírito Santo em nós. E são elas que nós devemos ser agentes dessa transmissão, em nome de Jesus. Jamais deixando de vos anunciar em tempo algum as coisas proveitosas e de ensinar a vocês, tanto publicamente como de casa em casa. Época de pandemia, tempos difíceis. Você pode fazer uma oração por alguém. Você pode dar uma palavra de Deus para alguém. Você pode edificar alguém. Você pode transmitir graça a alguém. Que ao final dessa live você saia daqui como um servo de Deus, mais preparado para a missão. Que o Espírito Santo de Deus fale a você. Aqueça seu coração para orar mais. Meio-dia, 5 da manhã nós estamos juntos. Para ler mais a Escritura e para pedir a Deus. Peça a Deus. Eu faço essa oração até hoje. Deus, aumenta o meu amor para com as almas perdidas. Até hoje eu faço essa oração.
de pedir a Deus, Deus me direciona até outro que o Senhor quer abençoar com as minhas palavras. Você pode ser essa pessoa. Amém? Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Que você seja um transmissor das coisas proveitosas de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 20. E que o Espírito Santo de Deus te faça compreender o que são essas coisas proveitosas. Amém? Lembre de fazer sua devocional John Piper, né? Design God, Desejo de Deus. Que você possa, facinho, quem não tiver como aí, manda um zap, mas acho que toda a igreja já pegou lá, baixou o aplicativozinho. Faça sua devocional, preste conta, né, para o seu líder de devocional. Se edifique, meu irmão. Nós vamos ser um povo diferente. Se nós tivermos nessa pandemia uma palavra de graça, de edificação, uma palavra proveitosa. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu quero orar por você. Amado Deus, eterno Pai, obrigado por essas explicações do que são as coisas proveitosas de Atos 20 e 20. Ó Deus, e em dias como os de hoje, Pai, tem muita gente precisando. Precisando de uma oração, precisando de um conselho, de uma palavra. Que o teu servo, a tua serva, Pai, saia dessa live com essa consciência no coração. Eu quero ser um agente de transmitir as coisas proveitosas de Atos 20 e 20. Ó Espírito Santo de Deus, se o Senhor trouxer essa compreensão aos corações, ganhamos essa noite. Então eu oro, eu peço, eu suplico, eu intercedo. Que o Senhor esteja trabalhando em cada coração e tudo para a glória do teu nome. Eu oro, te agradeço e peço em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, na qualidade de ministro do Evangelho, pela dupla ordenação recebida do presbitério, eu impetro essa bênção sobre a tua vida. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a consolação, a orientação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.